Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o meu processo de animação para você poder aplicar e ter os mesmos resultados incríveis como esse que eu alcancei. E o melhor de tudo, eu alcancei essa animação com apenas 4 etapas simples que você pode aplicar para fazer a animação do zero no After Effects. Vamos ver isso depois da vinheta. Eu já importei aqui o braço do Mugman para poder explicar para vocês como eu fiz uma das partes do processo, tá? Que é exatamente esse braço esquerdo para nós, do Mugman, que eu vou replicar aqui, tá? Eu só construí um com Rubber Hose, super de boa. Se você quiser ver como que eu fiz essa parte de rigging e construção, clica no link do card para você dar uma olhada melhor em como eu fiz esse rigging, tá? Aqui a gente vai focar na animação em si. Então vamos lá, primeira coisa, vamos apagar todos os keyframes e a gente vai mentalizar como é que a gente vai querer fazer essa animação. Bom, a gente quer uma animação de braço dele fazendo assim, ó, subindo e descendo o braço. Então essa vai ser a nossa posição inicial, beleza? Então vou pegar isso daqui, vou pegar aqui os keyframes e colocar todos em Toggle Hold Keyframe, porque essa é a primeira etapa do nosso processo, que é Pose to Pose. A gente vai determinar as poses de cada keyframe, tá bom? Pra ver se tá realmente bonito e também se tá claro o movimento que ele tá fazendo, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que essa daqui é a nossa primeira pose. Vou até subir aqui um pouco a rotação e tal. E aí ele vai passar, sei lá, 10 keyframes e ele vai fazer esse movimento aqui. Ele vai pra baixo, ele vai movimentar, ele vai mudar de mão, por exemplo. Vou colocar uma mão aqui, ó. E aí depois o braço dele vai ficar diferente, mais ou menos assim e tal. E também a gente precisa subir todo mundo, porque senão vai sair da tela. Então vamos subir aqui todo mundo, bem aqui assim. Perfeito, essa vai ser a nossa animação, Pose to Pose. E aí a gente quer que ele volte também na posição original para fazer o looping. Então vamos avançar mais 10 keyframes. A gente vai só copiar e colar. Então se a gente passar aqui nos keyframes, a gente pode ver sim que tá claro. Ele tá fazendo uma jogada de braço e é isso mesmo que a gente quer. Vendo que o frame parado tá fazendo sentido, a gente pode ver se o tempo tá fazendo sentido também. Então pra mim, acho que tá bem de boa ele fazendo essa partezinha. Então agora a gente vai pra próxima etapa, que é justamente fazer o F9 desses keyframes. Então as únicas posições que a gente vai mexer aqui são o Bend Direction, que é o movimento do braço, se ele vai fazer para a direita, para a esquerda, sabe? Essa curvatura do braço. A posição e a rotação também. Ele vai preencher os in-betweens, tá vendo? Aqui os keyframes em in-betweens. Só que essa parte da mão, ele não vai fazer a rotação toda certinha. Vai fazer em um corte só. Então a gente pode ver que ainda tá meio quebrado, sabe? Parece que ainda tá muito linear, tá socando demais. Então para isso a gente vai selecionar os keyframes que a gente deu F9. A gente vai vir aqui nesse Graph Editor, nesse editor de gráfico, porque você pode ver que se a gente for dar uma olhada aqui é o pico de velocidade dos keyframes. Então basicamente, se eu colocar tudo para a esquerda, ele dá um pico de velocidade no começo e ele desacelera no final, tá vendo, ó? Pico, 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 entendeu? Não é isso que a gente quer. Então voltando para a produção original, a gente quer que ele vá e volte, assim, sabe? A gente quer que a velocidade esteja no meio do movimento. Então para isso a gente puxa aqui mais ou menos para uma influência tipo de 55, 60, que é mais ou menos onde eu gosto de trabalhar. E aí a gente pode ver que é um movimento muito mais suave, sabe? Mas você pode ver que essa animação da mão, da troca de mão, não tá 100% ainda. Isso vai para uma próxima etapa e a gente não precisa se preocupar com isso. Então eu vou trazer esses keyframes mais para cá, porque a gente não vai ver eles, a gente tá se preocupado só com o movimento em si, tá bom? Então beleza, depois de você ter ajeitado aqui a sua curva de interpolação, ou seja, a velocidade que os seus keyframes vão navegar, a gente pode ir para a próxima etapa, que é justamente deixar mais humanizado, ou seja, melhorar o spacing dessa animação. O que é o spacing? É literalmente essa trajetória, porque, mano, a gente como humanos, a gente não faz um movimento seco, a gente não faz um movimento linear, a gente faz em arcos. Então pra gente mudar isso, a gente vem aqui no Position e depois a gente vem aqui em Keyframe Interpolation, ou interpolação de keyframes, clica e vem em Bezier. Por quê? Porque eles vai mostrar como se a gente tivesse feito uma interpolação. Então a gente pode ver que criou aqui essa areazinha, tá vendo? Esse pequeno botão. Então a gente vem aqui, ó, e só
arrasta, porque ele vai fazer um movimento em arcos, que é justamente isso que a gente faz na vida real. A gente faz movimentos em arcos e a gente tem que reproduzir o movimento aqui na animação, porque quanto mais a nossa animação estiver chegando na vida real, melhor vai ser a nossa animação, beleza? Então, ajeitando aqui o nosso spacing, a gente pode dar uma olhada que vai ficar bem mais suave. Dá uma olhada no resultado que eu tô chegando. Ele faz um movimento bem mais suave, mas como é uma coisa bem mais repentina, eu não quero que tenha muita tração aqui, ó. Não quero que seja muito exagerado esse arco, sabe? Então acho que assim fica bem humano mesmo, tá? E aí, determinando o spacing, você pode ver que a curva também muda. Então a gente vai trazer, eu tinha colocado mais ou menos em 60 e ficou tipo em 58, então vamos mudar aqui mais ou menos, porque é um espaço maior que ele tem que percorrer, então a curva vai ficar um pouco mais alterada, certo? Então, corrigindo esses pequenos problemas do spacing, a gente pode ver que ele vai estar fazendo um movimento bem melhor, bem mais do que a gente quer realmente para animação. E ó, eu lembrei agora que vai ter uma etapa bônus no final desse vídeo que eu tenho que mostrar pra vocês e que muitas pessoas que ensinam como fazer animação não falam disso, tá bom? Então fica até o final do vídeo que tem bônus pra você. A próxima etapa, de número 4, é realmente o timing, tá bom? Por quê? É o timing nos keyframes. Então a gente vai brincar um pouco mais com o timing aqui dos keyframes. E é nessa hora que a mudança da mão realmente ela entra em jogo, tá bom? Então, no meio do trajeto ele vai mudar de mão, tá vendo? Então a gente traz o keyframe mais para a esquerda, porque no meio do trajeto ele muda aqui a mão, e aqui no meio do trajeto ele também tem que mudar, senão não vai fazer sentido, tá vendo? E aí ele muda a mão, e olha só como já muda, já fica bem mais suave essa transição. Parando para ver, se quase nem nota a transição das mãos, e é justamente isso a beleza do timing. A gente pode mascarar várias coisas que na nossa mente fazem sentido, mas quando a gente fica tentando decodificar, não fazem. Mas se você perguntar para qualquer animador qual que é o segredo, é o timing, tá? É o timing e o spacing estarem caminhando juntos. Se a gente fizer a animação aqui, ó, do keyframe aqui, a nossa mão não vai ficar parada seguindo como um robô, sabe, a nossa animação. Então o que a gente tem que mudar também é o parâmetro de rotação, tá? Então a única coisa que a gente vai fazer é colocar ele um pouco mais pra frente, para deixar ele um pouco mais fluido, tá vendo como que ele tá bem mais fluido? É realmente isso que eu gosto demais, e que você pode ver, por exemplo, nesse canudo aqui, que deixa os movimentos muito mais suaves. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então dá uma olhada aqui. Eu não coloquei os keyframes separados, ou seja, não respeitei o timing da animação e deixou bem robótico. Você pode ver que ele está acompanhando de maneira muito feia, tá certo? Essa parte aqui. Agora, se a gente puxar um keyframe, eu vou te mostrar. Olha só como fica bem mais fluido e mais bonito a animação. Isso faz com que a sua animação fique 1000 vezes melhor e te diferencie de outros animadores que também estejam na área. E isso também acontece nas minhas outras animações. Você pode ver que a rotação aqui tá com um delayzinho. Aqui tá bem mais avançado do que vocês pretendem, mas ó, você pode ver que a minha rotação aqui tá 2 keyframes também atrasada. Aqui na rotação dessa partezinha aqui do canudo também está atrasada, e isso tudo contribui para que a animação seja a melhor possível. Isso não se refere apenas à rotação, mas sim à posição também. Aqui, por exemplo, você pode ver que está tendo um pequeno bouncing aqui da cabeça do Cuphead em si, porque, como eu falei no vídeo passado, é para retratar fielmente o Cuphead e as animações antigas, tá certo? Para ficar bem mais fiel. Então, eu atrasei os keyframes para manter essa fidelidade e fazendo com que ele realmente pareça mais suave. Quem vê close não vê corre, não é mesmo? Aqui é a curva temporal que eu estou fazendo, aqui é a suavização dos keyframes. Você pode ver que é o F9, é realmente ajustar o timing também, dá uma olhada. E eu não escondo nada de vocês, olha só, as minhas rotações estão sempre com algum propósito. E isso você só dá o propósito na animação em si. Você quer que a animação seja feita mais rápida, com um pico no começo, um pico no meio ou no final, você que escolhe. O que importa é ela ter sentido no resultado final. Você pode ver isso claramente nos meus controladores aqui do lado, dá uma olhada. Essa daqui tá fazendo muito rápido, essa daqui tá com... o intervalo tá meio fazendo um bouncing aqui na parede, por exemplo.
Esse aqui tá fazendo um pico nessa partezinha aqui do controlador, quando ele estrala o dedo. Você pode ver aqui também o timing desse estalo que ela tá fazendo da mão, sabe? Desse joguinho aqui. Porque se a gente tirasse, olha só como que ia ficar seco essa estralada do Cuphead. Mas não, só respeitando o time, jogando 2 keyframes pra direita, a gente já consegue ver que fica bem mais fluido. E esse é o time, fica, mano, chuchu beleza. E também tem um macro spacing que eu digo, que é você fazer a movimentação separada de cada objeto, beleza? Então, por exemplo, se eu fosse fazer a separação aqui dos keyframes, do timing, né? De cada membro aqui, o que eu faria? O quadril vem primeiro, a cabeça vem depois, junto com aqui a movimentação dos braços e das pernas, certo? E aí no próximo keyframe eu também colocaria o canudo e também a rotação da mão e dos pés também. E isso tudo faz com que a animação fique bem mais fluida. Eu sempre vou bater nessa tecla porque ela realmente compõe uma animação maior, muito mais bonita. E pra dica bônus aqui, eu fiz uma composição com uma animação bem de boa, de uma bolinha só, indo de um lado pro outro, mas que se você fizer uma coisa que muitas pessoas não fazem, vai deixar sua animação bem mais suave e bem mais bonita, tá bom? Esse é um princípio da animação meio parecido com Squash and Stretch, mas é em relação ao movimento. Muitas pessoas, iniciantes da animação e amadoras, elas vêm aqui e falam, como é que eu posso deixar isso bem mais suave? Elas vêm aqui nesse parâmetro e habilitam o Motion Blur, que a gente chama. Não fica bonito, de verdade. Muitas pessoas falam, caramba, eu sou um mito da animação, mas não é isso que acontece. Tá? Isso não deixa a animação mais bonita. O que realmente acontece é que você deixa a animação ainda mais amadora. Por que eu digo isso? Esse blur só acontece nas câmeras fotográficas. E o que você está fazendo na verdade é animação, motion graphics, motion design. Então para isso a gente faz o smear, que é uma técnica de animação tradicional que a gente consegue colocar no After Effects. Então, ou seja, nessa parte aqui ele tem que estar o mais esticado possível para poder comparar ali com as outras animações, certo? Então, por exemplo, se a gente colocasse o motion blur, ele ficaria mais borrado. Como isso é de gente amadora, a única coisa que a gente vai fazer, na verdade, é habilitar esse efeito aqui, eco. O que esse eco faz? Ele deixa um rastro. Ele deixa um rastro e isso deixa a sua animação muito mais fluida e mais bonita. Você pode ver exemplos facilmente desse smear que o pessoal faz em vários filmes de animação, por exemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, né? Homem-Aranha Verso. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre ele aqui no Negociando Keyframes. Ficaria muito feliz se você visse isso depois. É só clicar no link do card. E isso faz com que mude bastante a sua animação. Se for flat design, por exemplo. Eu não fiz nenhum momento aqui do Mugman Animation porque não combina. Então veja se combina com o seu design e se realmente faz sentido. Eu arrisquei, por exemplo, no Cuphead aqui embaixo para deixar a animação mais suave. Eu coloquei o eco junto com o Pixel Motion Blur para deixar esse blurzinho, só que é muito melhor que o Motion Blur que o próprio After te oferece, tá bom? Porque aquele deixa toda a sua animação mais borrada. Então, por exemplo, a animação crua ficaria assim, muito seca, sabe? Essa transição, e não fica muito legal. Já se a gente colocasse o eco para tentar fazer um smear, mudando algumas composições, não fica nem legal com as tradicionais, tá bom? Então se a gente resetar, em nenhum momento ela fica boa. Agora, mudando algumas configurações e colocando o Pixel Motion Blur, que é um outro efeito para poder suavizar esse eco que ele dá, ó, a gente consegue um resultado muito melhor explorando as ferramentas nativas do software, para deixar esse smear muito mais suave, tá vendo? E deixa essa batida muito melhor do que o cru. E sabia que você pode fazer 3 animações agora que leva só 1 segundo? Clica no botão de like para deixar ele azul, no botão de se inscrever para deixar ele cinza e no botão do sino de notificações para deixar ele cinza escuro. Espero que tenha aprendido bastante com esse meu processo de animação que eu quis trazer para você. Clique em um desses vídeos aqui também para continuar aprendendo, tá? Negocie bons keyframes e tenha um bom render.